um alerta contra a igreja acerca da maçonaria, tendo em vista eu cursar o 33º grau do escopo maçônico, fazer parte como relator da Confederação de Maçonaria Simbólica do Brasil e também exercer a função da Guarda dos Selos por mais de 10 anos ininterruptos, que é o serviço reservado da ordem. Hoje eu presido a missão evangélica da Vitória no Brasil Livre, sou presidente também da Liga Anti-Inflamação das Comunidades Árabes do Estado do Rio de Janeiro, e graças a Deus inúmeras pessoas sabem que o meu discurso é muito atípico. Eu não negocio com o diabo e não negocio com o pastor que é maçom. Mas o que eu vou fazer? Que tipo de contribuição posso dar à igreja, uma vez que todas as lideranças no país são maçons? O que eu posso fazer? Quero dizer aos irmãos que antes de 1995 eu já estava pastor há 10 anos, e durante 10 anos eu participei da Igreja do Senhor Jesus indevidamente. Eu fui um perjúrio do Senhor Jesus, porque ministrava a ceia do Senhor, pregava o Evangelho de salvação e não era salvo, muito menos filho de Deus, porque eu fui um agente de Satanás a iludir muita gente. A grande parte hoje da necessidade efetiva da igreja é adquirir o que o Senhor Jesus rejeitou no deserto, que é poder e glória. O Senhor Jesus, após esse jejum, Satanás tenta usá-lo de forma bastante eficaz, só que não contava que ele é Deus. Jesus é verdadeiramente homem e ele é verdadeiramente Deus. E após esse jejum, Satanás mostra a igreja contemporânea. Aí mostra lá na igreja seu bispo Edir Macedo Bezerra, mostra lá o pastor doutor Fausto Aguiar Vasconcelos, mostra o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, José Wellington Bezerra da Costa, mostra a dinastia Malafaia, mostra o que fizeram com Darcy Dorsilete, porque não aceitou os princípios maçônicos, porque no período que estive na maçonaria fui muito bem tratado e até hoje sou respeitado por alguns, e a prova é que até me convidam ainda hoje, como o senhor Nemuel Kessler, Túlio Barros, Isaías de Souza Maciel, dono da igreja instituída no Brasil. Cuidado, meu irmão, se você não passar por um processo de salvação, eu lamento dizer, demônio, eu sei que você está cheio dele, né? E está com raciocínio cauterizado, mas Satanás disse isso ao Senhor Jesus: se prostrado me adorares, tirarei o reino. E a igreja contemporânea prova isso, porque naquela época Satanás mostrou a ele todas as lideranças evangélicas que nós temos no solo brasileiro. Haroldo Oliveira, Francisco Silva, o deputado, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que fazia a caravana do amor. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas vocês sabem com o que eu estou falando, o esposo da Maína. E esses donos das rádios todas evangélicas em solo brasileiro, todos eles que vocês imaginarem, tudo que existe na imprensa evangélica, quer seja escrita, falada, televisada e radiofônica, é de predominância de maçons, eles mandam na igreja. Aí você vai falar assim, mas como Deus permite isso? Ora, como permitiu a minha desobediência desses homens. Uma vez que o Marcos, ele era presbítero da Assembleia de Deus de Madureira, na igreja lá do pastor Abner, filho do Manuel Ferreira. E lugar onde que Jair de Souza Maciel manda. Ele, inclusive, o Jair de Souza Maciel, que era o meu grão-mestre, né? Eu não só o servia, como era sustentado por ele. O Jair de Souza Maciel todo mês me repassava 42 mil reais. Então, espantado com esse valor, era exatamente isso que eu recebi em 1995. Agora nós estamos em 2001, né? Estava só e ferido no Golgotá para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou.
não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isto não for amor. E agora? Como é que a igreja cedece? Como é que você, como servo de Deus, vai identificar se ele é maçom ou não? Se nas leis maçônicas você tem que levar até a morte se for perguntado quem é. Como é que você sabe disso? Existe um maçom da Igreja Cristo Vive, presidente dela, o doutor Miguel Ângelo, e doutor não, ele se proclama apóstolo, um homem que é muito amado pela ordem maçônica. Ele prega que nós estamos na graça, não chora mais. Todos os cantores evangélicos que têm um sucesso no estrelado são maçons. Todos os pastores evangélicos têm igrejas com mais de 5 mil membros e que ganham fortunas, né, e que até depreciam a obra no banco. E todos vocês que têm chamado de pastores, não se iludam não. Esses homens não vão fazer vocês pastores não. Porque se eles o fizerem desta maneira, eles têm que deixar o ministério. O desejo do meu coração é que o Dr. Fausto Aguiar Vasconcelos repense seus valores, né, que o pastor José Santos, o pastor Silas Malafaia, o doutor Paulo César Brito, o doutor Guilherme Cunha. Vocês sabem por que eles estão batendo no Neemias Marim, esse pastor aí que está casando com homossexuais? Que Neemias Marim deixou de arrecadar para a maçonaria. Ele todo mês mandava quase em torno de 18, 19 mil dólares para a ordem. Deixou de dar as comidas da igreja e ele, por revolta do clero, está fazendo esses casamentos, que é a forma que ele tem de sobreviver. Mas é muito simples, é porque a maçonaria amassou ele e é a forma que ele tem, e não tem a coragem que eu tenho de se posicionar. Se o pastor Fanini é maçom, o Fanini é grão-mestre. E outra coisa, vai ser o líder mundial da Igreja Batista. Cuidado, quem não é maçom vai ser amassado pelo diabo. Ele está em aliança. Ele está em aliança com o Bispo Edir Macedo. Hein? O Bispo Edir Macedo é maçom. Vocês podem ver que uma vez que ele foi maçom, nunca mais a TV Globo bateu nele. Nunca mais bateu nele. Caio Fábio foi aluno, porque a maçonaria abandonou. Bispo Rodrigues, o representante do Legislativo Federal em Brasília, é maçom. Né? Pô, mas na Assembleia de Deus tem maçom? Pô, o presidente da convenção é maçom, José Wellington Bezerra da Costa. Quero ver esses homens na minha cara falar que eu não sou nada. Lógico que eu não vou fazer isso. Né? Eu quero alcançá-los pelo Espírito Santo de Deus. E agora também quero dizer uma coisa a vocês. Se fizerem uma representação contra a minha pessoa na justiça, aí eu boto a boca no trombone mesmo. Não vou falar só de maçonaria. Vou falar da Caixa 2, que é a igreja. E o Macedo foi preso. E disse que a prisão dele era perseguição religiosa. E conseguiu mobilizar os vampiros da Assembleia de Deus, como Manuel Ferreira, como Silas Malafaia e outros indivíduos mais, a troco de dinheiro ou de promessa de aparecerem na Record. Eles enganem quem eles quiserem, mas a mim não. E a prova disso é que eu já chamei o Silas na minha sala, já disse a ele tudo isso. O Silas, o Heraldo lembra, o pessoal da Vinde lembra do tempo em que eu ia fazer declarações sobre a EVB em relação à IURD, e ele chegava lá com Jabes Alencar para me implorar para eu não fazer declaração, me contava 20 coisas a mais e piores, e dizia o seguinte: mas não faz não, porque eu ganho 40 mil dólares por mês da IURD, se você falar, eu vou ter que ir para o 25ª hora amanhã falar mal de você. Eu não quero, porque eu sei que você está falando a verdade. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irá.